A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem? Trazer mais uma palavra. Onde se encontra o livro de Mateus, capítulo 25. Livro de Mateus, capítulo 25, onde se diz: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram honestas, 5 delas eram prudentes. As nessas, ao tomar suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além de lâmpadas, levaram azeite e vasilhas. Tardando-se um noivo, foram todas as tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouvindo um grito, eis o noivo! Saiu ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nessas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e às vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai. Saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bordas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegando as virgens nécias, clamaram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém? Essa passagem muitas vezes eu já vi falado que as 10 virgens eram as 10 noivas. Na verdade não existe 10 noivas, tá? Existe apenas uma noiva. Então essas 10 virgens, ela aponta para outras pessoas. E para mim falar a respeito dessas outras pessoas, é necessário nós conhecermos o costume judaico, como era feito o casamento. Pois bem, o casamento do costume judaico é feito dentro de 3 etapas para que venha se ter um casamento. A primeira etapa era conhecido como Kiddush, onde era a escolha da noiva. Dentro do Kiddush, quem escolhia a noiva não era o noivo. Quem escolhia a noiva era justamente o pai do noivo. Ele escolhia a noiva. Em sequência, o filho iria conhecer depois a noiva, iria pagar-se um alto preço, um alto valor, conhecido como dote. Ele entregava esse alto valor para a noiva para demonstrar o quanto ela é importante para ele, o quanto ela é preciosa para ele, para demonstrar o alto valor que ela tem-se para o seu noivo. Em sequência, vai se ter uma cerimônia, que é a segunda etapa, conhecida como Eruzim, ou Kiddushim. As famílias se celebravam-se com taças de vinho. Pegava-se vinho, tomava-se vinho. Vinho se representava alegria. Então eles tomavam isso demonstrando alegrias que eles tinham por causa do casamento. Dentro disso, o noivo ele dava uma carta para a noiva. Essa carta estava escrito que ele voltaria para o pai, prepararia um lugar, e assim que o lugar estivesse pronto, ele voltaria para ela, resgataria ela. Essa carta ele dava justamente para ela como um comprometimento que ele teria com a noiva. E a noiva saberia que ele ia fazer isso. Pois bem, por isso que em João capítulo 14, versículo 1 ao 3, se diz: não se turbe o vosso coração, creis em Deus, creis em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, vou preparar lugar. E quando eu for e vós preparar lugar, voltarei a vós, receberei para mim mesmo, para onde eu estou, estejais vós também. Dentro dessa cerimônia existia a terceira parte, mas aí, nessa parte onde que tem o Eruzim, já era compartilhado onde a noiva ela pertencia a um dono, ao noivo. Por quê? Já foi se pagado o dote, já foi celebrada a festa, já foi dado a carta de comprometimento. Então a noiva ela já tinha um dono, ela já pertencia a uma pessoa.
Fazia-se a terceira parte, onde era um Nezuim. O Nezuim é reconhecido como reencontro. A história vai nos ensinar que não se sabia nem a hora, nem a data, a qual o filho poderia se encontrar com a noiva. Apenas o pai ele dava essa autorização. Quando ele via os preparativos, quando via a casa pronta, quando via tudo pronto, ele autorizava o seu filho a sair-se da casa para ir se encontrar-se com a noiva. Era assim que era um casamento judaico. Tudo isso, porém, quando se trata de um costume de uma realeza, além de ter tudo isso, a sua realeza ele colocava a noiva sob os cuidados de uma pessoa conhecida como eunuco. O eunuco, muitas vezes, ele era responsável para cuidar da noiva. Ele banhava-se a noiva, ele tirava sua sujeira da noiva. Em sequência, depois ele passava perfume, especiarias, passava mirra sobre a noiva, para que quando ela se encontrar com o noivo, tivesse um cheiro agradável, suave, aonde o noivo iria se encantar. O eunuco também era responsável para falar com a noiva e explicar sobre como era o noivo, o que o noivo gostava, o que o noivo não gostava, como era o comportamento do noivo, como ela deveria se comportar perante a presença do noivo. Além disso, ele também dava-se vestes preciosas e entregava também para ela pedras preciosíssimas. Essas pedras preciosas, por mais que fossem preciosas, ela não deveria se encantar com as pedras preciosas. Pelo contrário, deveria se encantar com o noivo. As pedras eram simplesmente dádivas e presentes que o noivo entregou para a noiva. Pois bem, esse eunuco também nos aponta para o Espírito Santo, aonde deve cuidar de nós, nos banhar, nos purificar, nos santificar, passando-se o seu óleo, seus perfumes, seu bálsamo, depois vestindo a noiva com as suas roupas reais. Em sequência, ele nos dá dádivas, pedras preciosas, que apontam-se justamente para os dons espirituais. Quando se vai ter o seu encontro da noiva com o noivo, muitas vezes o encontro que tinha era durante a madrugada, à noite. Então, muitas vezes o noivo ele chamava-se os seus amigos para vir festejando, celebrando durante a comitiva para se encontrar com a noiva. E eles levavam-se tochas, lamparinas, e muitos deles também vinham à frente, justamente com trombetas. Eles tocavam-se aquelas trombetas e gritavam: aí vem-se o noivo. E quando falava-se isso e quando se estava se aproximando, automaticamente existia mulheres, a qual era responsável pela noiva, para se encontrar-se com o noivo. E essas mulheres é conhecido para nós como damas de honra. Essas damas de honra, muitas vezes elas tinham que estar com as suas lâmpadas acesas, porque por estar justamente de madrugada, não se tinha luz, não se tinha iluminação. Então era necessário se ter luz para que ela pudesse enxergar o seu caminho e se encontrasse com o noivo. Por isso que era necessário se ter as lamparinas acesas. Então essas 10 virgens, a qual diz, não são 10 noivas. Essas 10 virgens, na verdade, são responsáveis para que a noiva possa se encontrar com o noivo. Para mostrar o caminho que ela tem que seguir para se encontrar com o noivo. Em outras palavras, a noiva não deve se apaixonar. A noiva não deve se encantar. A noiva já tem um noivo. O noivo já pagou o dote. O noivo já comprou ela. A noiva tem um dono. Então essas 10 virgens apontam justamente para os ministérios proféticos. Ou seja, um ser chamado para apóstolo, outro ser chamado para profetas, outro ser chamado para evangelismo, outro ser chamado para o ministério pastoral e outro ser chamado justamente
para o evangelismo. Desculpa, para o ministério de ensino, o doutor. Esses 5 ministérios proféticos são as 10 virgens prudentes. Acontece que 5 são loucas e 5 são prudentes. 5 são os verdadeiros ministérios e 5 são ministérios falsos. O que faz isso ser ministério falso ou ministério verdadeiro? O azeite. A reserva de azeite que elas tinham. Todas as vezes que nós apontamos para o azeite, nós lembramos que Azeitona um dia teve que morrer, correto? Pois bem, é por isso que Jesus tem que passar pelo Getsêmani. Getsêmani significa prensa de azeite. Então foi necessário ser prensada a azeitona para que através disso pudesse ter o azeite. Há 3 estados líquidos onde se representa a presença de Deus. A primeira, a água, que representa a presença de Deus. A segunda, o vinho, que representa também a presença de Deus. E a terceira, o azeite, que representa também a presença de Deus. A água nos aponta para o Espírito Santo, o vinho nos aponta para o Filho e o azeite para o Pai. E dentro disso, quando é prensada a azeitona, a Bíblia vai falar no livro de Lucas que quando Jesus está passando pelo Getsêmani, a oração dele foi tão constante, a dor dele foi tão constante, que ele começava sobre suas pálpebras, sobre o seu suor, saía-se sangue sobre ele. Era o momento que a azeitona estava sendo prensada, para que aí você possa ter azeite, para que aí você possa ter acesso à presença de Deus. E através disso eu entendo que nós só temos a presença de Deus, nós só temos a azeitona, nós só temos o azeite acessível a nós quando nós buscamos a ter reserva, quando nós buscamos a orar constantemente, a buscar constantemente, a clamar a presença de Deus constantemente. A Bíblia fala que umas tinham reserva, enquanto que as outras não tinham. Umas buscavam, enquanto que as outras parou de buscar. Umas clamavam, enquanto que as outras parou de clamar. E com isso, por elas não ter reserva o suficiente, teve um reencontro do noivo com a noiva. E quando vai se ter esse reencontro, é necessário que essas 10 virgens venham se levantar com as suas lamparinas, demonstrando e preparando o caminho e apontando esse caminho para o noivo, para que a noiva pudesse se encontrar. Outra coisa que vem a dizer, a noiva não deve se encantar comigo e com você. A noiva não deve se encantar com o meu ministério, com a minha chamada. A noiva tem um dono, e esse dono já pagou o dote. Ela pertence a esse dono. Quando ela vai se encontrar com ele, a Bíblia diz que eles entram dentro das bordas. A porta se fecha. E quando a porta se fecha, as outras 5 estão vindo de encontro ao casamento, às portas do Cordeiro. Porém, quando ela vai nesse casamento, elas não são recebidas. E o próprio noivo vai falar desse jeito assim: eu não vos conheço. Quem são vocês? E fecha-se a porta. Uma coisa que muitas vezes eu aprendi de um apóstolo que ao qual um dia me ensinou. Que nós fomos resgatados por Cristo para ganhar almas. Mas a primeira alma que você deve ganhar é a sua. Eu quero te perguntar, como é que você está hoje? Como é que está seu relacionamento com Deus hoje? Tem azeite ainda sobre a sua botija? Você ainda está orando constantemente? Você ainda clama a Deus constantemente? A palavra que eu vim trazer para você é muito simples. Entra dentro do seu quarto, fecha a tua porta, fala ao seu pai a secreto, e o seu pai que te ouve em secreto vai te ouvir. Não deixe que esse azeite venha se apagar. Não deixe que essas lamparinas venham se apagar. Venha buscar Ele nesse momento constantemente e venha clamar a presença de Deus.
Porque há um dia que nós vamos ter um reencontro com o nosso noivo, um reencontro com o nosso esposo. E quando nós viemos estar reencontrando com o nosso noivo, viemos apresentar o nosso noivo à noiva, que não nos pertence, que não pertence ao ministério, que não pertence ao nosso chamado, aos dons que Deus nos entregou, mas pertence ao noivo. E como nós vamos apresentar a noiva? Como nós vamos se apresentar também diante de um noivo sem azeite? Então, entra agora dentro do seu quarto, fecha a tua porta, busque a Deus nesse momento, para que no momento que nós viemos se apresentar ao noivo, não viemos achar em falta diante dele, e nesse momento as portas se fechar diante de nós. Amém?